Olá, alunos dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar a apostila de Ciências, livro 2, capítulo 10, que vai falar sobre moluscos, da página 22 à página 30. Vamos lá? Para dar início, nós vamos ver algumas características gerais e eu peço para que vocês acompanhem na apostila nas páginas 22 e 23. São animais de corpo mole, eu coloquei aí para vocês, viscoso e sem patas, predominantemente marinhos, né? Embora existam espécies de água doce e terrestre, como é o caso do caracol de jardim. Alguns se deslocam livremente, enquanto outros são sésseis, que significa imóveis ou fixos. E os exemplos eu coloquei aí já em algumas fotos que vocês estão vendo embaixo: o polvo, a lula, o caracol, a lesma e a ostra. Nesse slide, ainda na página 22 e 23, nós temos aí a divisão corporal: cabeça, massa visceral e pé. Na cabeça, a concentração do sistema neurosensorial. Na massa visceral, nós temos o conjunto de todos os órgãos internos, que vocês podem ver no desenho. E o pé é a massa muscular para fixação e deslocamento dos moluscos. Nesse slide, eu trago para vocês ainda mais uma característica, né, dos moluscos. E na divisão corporal, na parte da cabeça, nós temos a rádula, tá? Então, na boca, daí tem a rádula, de maneira aumentada, vocês estão vendo aí, né, os dentes, a boca e a rádula, e os músculos que fazem parte. Então, na maioria dos moluscos, apresenta uma língua raspadora, denominada rádula, que raspam os alimentos. A rádula está ausente, né? Não tem, apenas nos moluscos pertencentes ao grupo dos pelicípodes, né? Que são os bivalves, tá? Então, nas ostras, mexilhões, mariscos, nesse não tem, que são considerados animais filtradores. Ainda na página 23, eu trago mais algumas características dos moluscos para acrescentar para vocês. Então, os moluscos, né, eles apresentam uma dobra da epiderme. Essa dobra, denominada manto, é que vai ser responsável pela formação da concha. Os moluscos podem ou não apresentar concha, como nós já vimos, né? No caso do polvo e da lesma, eles não possuem a concha. No caso dos caracóis, eles apresentam uma concha formada por apenas uma peça, denominada valva. Ostras possuem concha formada por duas valvas. Já as lulas apresentam uma concha interna e pequena, denominada pena ou gládio. Como eu falei para vocês no slide anterior, vocês podem perceber no desenho agora, né? Os moluscos que podem ou não apresentar concha. Então, os exemplos aí, olha, o primeiro, a ostra, com concha formada por duas valvas, o caramujo com uma concha formada por uma valva e o polvo que é desprovido de concha. Nesse slide, vocês estão vendo a classificação em três grupos: gastrópodes, caramujo, caracol e lesma, cefalópodes, lula e polvo, e os bivalves, a ostra e o mexilhão. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Na página 23, nós vamos falar um pouquinho então sobre os bivalves, primeiramente. Então, pode ser encontrados no mar ou na água doce. Sua concha tem duas valvas articuladas elasticamente e a concha pode apresentar diversas tonalidades e cores. Falei para vocês já, é o caso dos mariscos, mexilhões e ostras, né? Em sua maioria são marinhos, como nós já falamos, e podem rastejar pelo fundo do mar, enterrando-se na areia, e podem fixar, né, em objetos sólidos, como é o caso dos mexilhões. E vocês podem acompanhar também no desenho ao lado aí, né? O pé de um bivalvo aí é uma língua musculosa, tá? Que ele vai cavando na areia aí submersa. Ainda na página 23, no Você Sabia, nós vamos ver a formação da pérola. É uma curiosidade para nós, né? A questão da formação da pérola. Então, em alguns bivalves,
como as ostras, né, quando acidentalmente entra um objeto estranho entre a concha e o manto, este produz o nácar para envolvê-lo, resultando em uma bolinha de nácar chamada pérola. Esse objeto estranho pode ser um pequeno verme ou um grão de areia. A pérola é uma forma resultante de defesa do animal. Temos pérolas formadas também artificialmente. Para isso, insere-se um objeto estranho na ostra, que é mantida em viveiros na água para a produção da pérola. Então, no desenho aí vocês podem acompanhar a partícula estranha, né, entrando aí entre a concha e o manto. Depois a deposição aí, né, da camada nacarada do nácar. Aí depois nós temos a formação aí da pérola. Então a pérola é a forma resultante de uma defesa do animal, seja na verdade de um corpo estranho que entrou, né, de um verme, de um grão de areia, alguma coisa na verdade que é um corpo estranho na formação dessa pérola, tá? No próximo slide, vocês estão vendo aí a questão dessas ostras, né? Que vocês estão vendo o barco aí com as ostras. Depois, a formação da pérola numa ostra aberta. E, por último, a questão do colar de pérolas. Na página 24 da apostila de vocês, vamos dar sequência aos gastrópodes. Algumas características, então, em particular do grupo, apresentam maior número de espécies, podem ter concha reduzida ou não apresentar concha, como nós já falamos, o pé bem desenvolvido, utilizado na locomoção, e são os caramujos aquáticos, caracóis e as lesmas terrestres. Dando continuidade, na página 25, nós temos os cefalópodes. Vivem apenas no mar, possuem uma célula epidérmica chamada cromatóforo, que permite a mudança de cor e camuflagem no ambiente, tanto do polvo quanto da lula. Há uma glândula de tinta que eles eliminam para encobrir sua fuga, atrapalhando a visão de um eventual predador. A cabeça é diretamente ligada ao pé, que é bem desenvolvido. Seus tentáculos são fortes e musculosos, com ventosas adesivas úteis para a locomoção e para caçar as presas. E os exemplos que nós temos aí reforçando é o polvo, a lula e os náutilos. Agora, para finalizar a apostila, na página 25 e 26, ele traz para nós os equinodermas. Então, são animais exclusivamente marinhos, cujos representantes são a estrela do mar, os ouriços do mar, bolachas da praia, serpentes do mar e os pepinos do mar, e lírio do mar também. Traz duas características legais aí para gente, um sobre o sistema ambulacrário ou hidrovascular, que desempenha funções de locomoção, fixação e captura de alimento, além de contribuir na respiração e na excreção do animal, como vocês estão vendo aí no desenho, né? Toda a parte da estrutura do animal. E também outra característica incrível aí dos equinodermas é sua autocapacidade de regeneração, ou seja, se perder um dos braços, por exemplo, né, a estrela do mar, ela constrói um novo braço. E isso é possível em razão da disposição dos braços em posição perpendicular a um eixo central imaginário. Agora eu deixo para vocês as atividades da apostila, página 27, o número 1, letras A, B e C, página 28, a número 3, letra A somente, o número 5 e 6, e da página 30, o número 10. Bons estudos, uma ótima semana, assistam bem o vídeo, leiam a apostila. Qualquer dúvida, eu e a professora Silvia estamos nos grupos do WhatsApp. Uma ótima semana novamente, se cuidem e até a próxima aula.